Olá, vamos conversar sobre o volume e capacidade. Então, para começar de volume, vamos entender então o volume do paralelepípedo, para a gente entender melhor essas questões de volume e capacidade. Primeiro, pessoal, o volume, as unidades de medida de volume que a gente vai ver, são medidas em metros cúbicos. Então, quando a gente vai lá no hidrômetro é aquele relógio que chega a água das redes de abastecimento de água. Então, aquele númerozinho que está lá naquele relógio é medida em metros cúbicos. E a gente vai ver aqui depois como que transforma essas medidas de metros cúbicos para litros, porque a gente está acostumado a medir volume de água em litros, que é capacidade. Então, nós vamos entender que essas coisas aí têm relações. Para entender o volume do paralelepípedo, eu precisaria saber quantos cubinhos cabem dentro daquele paralelepípedo todo. Como área a gente precisava saber quantos quadrados cabem dentro daquele espaço, por isso metros quadrados. Aqui, metros cúbicos, que eu preciso saber quantos cubos cabem dentro daquele paralelepípedo todo. Então, por exemplo, eu poderia fazer uma conta de multiplicação aqui para saber quantos cubinhos eu tenho. 4 vezes 2 vezes 2, né? 4 cubinhos assim, 2 assim e 2 assim. Então, eu teria o volume de 4 vezes 2 vezes 2, que daria 16 cubos. Ou seja, aquele paralelepípedo tem 16 unidades de medida. Não sei se é metros cúbicos, se é centímetros cúbicos, mas eu sei que são 16 cubos pequenos que cabem dentro daquele paralelepípedo. E o volume de um cilindro? Porque o cilindro não vai dar pra gente colocar cubinhos ali, né? Porque a gente tem que entender que ali são circulares. Que a gente tem que entender que eles são compostos de partes curvas. Mas vamos entender aqui, ó. Imagine vocês que eu corto essa tampa desse cilindro. Essa tampa desse cilindro é um círculo, né? É um círculo. Agora imagine se eu fizesse área do círculo, 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 né? Todas aquelas áreas dos círculos ali e multiplicar pela sua altura. Eu teria sim o volume, certo? Nós já vimos no outro vídeo que a área de uma circunferência, a área de um círculo, é πr ao quadrado. Essa é a área da circunferência. Então, se eu pegar a área daquela circunferência, né, ou da base ou da tampa, multiplicar pela altura daquele cilindro, então eu vou ter o volume do cilindro. Reparem que, na verdade, o que eu estou fazendo? O que é a área de um cilindro? Vamos pensar em metros. Seria metros quadrados. A altura é metro, né? Porque é só uma medida. Então, no final, eu tenho aqui metros cúbicos. Então, por isso que a gente também consegue calcular o volume do cilindro. Tá, então, como a gente já conversou, existem as unidades de medidas, as mais utilizadas, né? Para volume, a gente vai usar metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. E aí, a gente tem que lembrar que, como é cúbico, a gente tem que multiplicar por 1000 para mudar de unidade. Por exemplo, quando a gente faria 1 metro, seria 10 decímetros, não é isso? 1 metro quadrado seria 100 decímetros quadrados. Agora, 1 metro cúbico seria 1000 decímetros cúbicos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado por causa exatamente da potência, né? Quando anda 2 casas se for metro quadrado, ou 3 casas quando for metro cúbico. E do litro, né, a gente vai saber também que é litro, decilitro, centilitro, mililitro. Então, a gente tem que entender que o volume a gente mede com metros cúbicos, justamente para a gente saber quanto que cabem ali. Agora, a capacidade de litros, né, de líquido, a gente mede em litros. Agora, precisa ter uma relação aí, né? Que, por exemplo, uma piscina a gente vai medir em metros. Quanto que tem de largura, de altura, de comprimento, mas na hora de colocar o líquido lá dentro, eu preciso saber quantos litros. Então, a gente precisa entender que tem uma relação entre essas medidas de unidade. E a relação que existe é essa aí, ó. Se eu pegar 1 litro, vai caber direitinho em uma caixinha de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. Se você fizer essa construção, essa experiência na sua casa de construir esse cubo de papel, você vai ver que cabe 1 litro certinho. Ou seja, 1 litro
quer dizer 1 decímetro cúbico. Então, toda vez que eu tiver 1 decímetro cúbico, eu tenho 1 litro. Então, vou voltar lá no exemplo dos nossos hidrômetros na nossa casa. Lembra que eu disse que o relógio do hidrômetro ele chega em metros cúbicos. Então, vamos supor que um dia chegou 1 metro cúbico na sua casa. Você pode medir lá de manhã, no outro dia você vai lá, chegou 1 metro cúbico de água. E o que é 1 metro cúbico? Ué, 1 metro cúbico são quantos decímetros cúbicos? Já conversamos, é uma casa, só que como é cúbico, eu tenho que colocar 3 zeros. E 1000 decímetros cúbicos são 1000 litros. Então, quer dizer que na sua casa, naquele dia, chegou 1000 litros. Vamos para um exemplo, então, super interessante. O exemplo diz o seguinte, ó, todo mundo conhece as latinhas aí, né? Essas latinhas de alimento, elas tem na nossa casa, né? Quase todo dia aí. Uma lata de alimento tem a forma aproximada de um cilindro. Determine a sua capacidade em mililitros, sabendo que a lata tem altura de 10 centímetros e diâmetro de 8 centímetros. Use π igual a 3,14. Então, o que eu teria que fazer? Primeiro, eu teria que fazer o volume deste cilindro, para depois, quanto que eu vou achar, eu já sei que eu vou achar em centímetros cúbicos, porque as unidades estão em centímetros, para depois eu transformar isso em mililitros, litros, etc, né? Então, vamos lá. Eu já sei que o volume do cilindro, basta eu fazer a área daquela circunferência e multiplicar pela altura. Então, vamos lá. A área da circunferência, a gente já sabe que é πr ao quadrado. πr ao quadrado. E vezes a altura. Então, vamos lá. π, 3,14, ele pediu para usar. O raio, se o diâmetro é 8, o raio é 4 ao quadrado, né? O raio é 4. E a altura, que ele já falou que é 10. Ótimo. Então, nós temos 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 10, 160 vezes 3,14. O volume, então, é 502,4 centímetros cúbicos. Ótimo. Então, agora vamos transformar para medidas de capacidade. Bom, eu gosto de pensar sempre em 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, como eu já tenho esse entendimento, eu gosto de transformar então para decímetro cúbico para depois fazer as coisas que eu preciso. Bom, 502,4 centímetros cúbicos, centímetro para decímetro é uma casa para trás, mas como é cúbico, tem que ser 3 para trás. Então, na verdade, eu teria 0,502,4 decímetros cúbicos, ou seja, 0,5024 litros. Bom, de litros para mililitros, litros, decilitros, centilitros, mililitros, 3 casas para frente. Então, 502,4 mililitros. Reparem que centímetro para mililitro, centímetro cúbico para mililitro, não tem diferença, exatamente por causa da tabela. Bom, é isso, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço.